Para entendermos a profundidade do ocorrido em que nós estamos mencionando, questões que antecedem este momento ficaram marcadas na história. A Bíblia diz, a partir do versículo 35 até o versículo 41, do capítulo de número 4 de Marcos, que Jesus estava juntamente com seus discípulos na embarcação. E quando eles já estavam em mar adentro, Jesus estava dormindo sobre uma almofada, e naquele momento em que a tempestade soprava sobre a embarcação, os discípulos despertaram o mestre dizendo: não te importa que nós pereçamos, ou seja, estamos afundando, e o Senhor está aí dormindo, deitado, descansando? No versículo de número 39, a Bíblia diz que ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. No versículo 40, a Bíblia diz assim: e disse-lhe: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? São palavras de Jesus falando com seus discípulos. Por que são tímidos? Não tendes fé. Em outras palavras, porque estão amedrontados. Vocês têm poder, porque eu vos dei poder a vós. No versículo 41, a Bíblia diz: e sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este? Queridos, eles estavam com Jesus, eles andavam com Jesus, mas ainda não tinham conhecimento profundo de quem realmente era o mestre. Embora já tinham presenciado a grandeza de Deus, mas quando o mestre manda, dá uma ordem dizendo ao mar para se calar, dizendo ao vento que o vento era para se aquietar, para se calar juntamente com o mar, eles ficaram espantados a ponto de um olhar para o outro e dizer: mas quem é este, que até o vento, até o mar lhe obedece? Em outras palavras, eu sei que é o mestre que está conosco, eu sei que ele tem poder para fazer coisas extraordinárias acontecer, mas eu nunca tinha visto notório aos meus olhos alguém mandar o mar se calar e o vento se aquietar e imediatamente eles obedecer. Quem é este? Era além do que eles podiam pensar e imaginar, porque eles estavam diante de uma grande tempestade. Uma tempestade que estava soprando sobre a embarcação. Só que depois daquela tempestade, Deus tinha um propósito para ser cumprido. Deus tinha algo a fazer depois daquela tempestade. Depois daquela tempestade, o mestre mudaria a vida de um homem de forma completa. Depois daquela tempestade, o mestre operaria um milagre poderoso de libertação, na qual anteriormente eles nunca tinham presenciado. Mas isso só ia acontecer depois da tempestade. Não foi antes da tempestade, foi depois da tempestade. E nós podemos aprender isso aplicando na nossa vida o quê? Tem milagres que só vão acontecer depois da tempestade. Tem bênçãos que estão chegando para a nossa vida, mas só vão ser entregues a nós depois da tempestade. Tem portas que vão se abrir para nós, mas só vão se abrir depois da tempestade. Tem pessoas que estão clamando, dizendo: Deus, eu preciso da cura, eu preciso de um milagre, Senhor, a minha saúde não é a mesma. Deus marcou para te dizer: Ele tem a cura para a tua vida, Ele tem saúde para a tua história, mas só vai acontecer depois
da tempestade. Tem gente que está dizendo: eu não estou aguentando mais esta situação que eu estou vivenciando, esta prova, este deserto, esta dificuldade, esta afronta. Parece que eu oro, eu busco e as coisas não estão acontecendo. Quanto mais eu clamo, mais difícil fica. Quanto mais eu busco, parece que Deus não me ouve e não me responde. As coisas estão apertando, as coisas estão se estreitando e parece que na ótica humana o tempo está aberto, o tempo não está favorável para milagres acontecer, para a vitória chegar. Mas eu quero antecipar para você, através desta palavra, que depois da tempestade vem a abundância. Milagres acontecem. Muitas das vezes nós perdemos a bênção porque estamos a poucos passos de atravessar a tempestade e não suportamos. E o que é que nós fazemos? Abandonamos a embarcação. Enquanto a vitória está mais próximo do que nós podemos pensar e imaginar, às vezes não resistimos diante de tantas lutas, de tantas adversidades, de tantos gigantes, de tantas perseguições, de tantas calúnias, de tantas afrontas, mas nós precisamos nos manter firmes, confiantes no Senhor. Os discípulos ficaram espantados. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Mas eles não sabiam o que iria acontecer depois da tempestade. Eu vejo que essa tempestade que surgiu ali era uma muralha que surgiu no caminho. Uma muralha que estava tentando impedir deles romper. Porque se vocês lerem o texto mencionado através de Lucas ou de Mateus, o vento era contrário a eles. Eles remavam, mas a embarcação não saía do lugar. O que é isso? Barreira no caminho. Coisa boa é navegar de acordo com a maré. Vai, como se diz o outro, no linguajar natural, quem dirige os carros da antiguidade, vai na banguela, não é assim? Põe no ponto morto, para economizar até combustível. Vá-se embora. Conforme a ladeira for conduzindo, a gente vai descendo. Agora, remar contra o vento e contra as ondas do mar, contra as correntezas, é difícil. Parecia que não sairiam do lugar. A barreira estava diante deles, a muralha estava diante deles, mas quando o mestre se colocou de pé diante daquela tempestade, daquela ventania, quando o mestre diz: cala-te mar, aquieta-te vento, era o mesmo que ele estivesse dizendo: eu estou derrubando a muralha que está impedindo da gente avançar. Quando Deus decidir se colocar de pé para colocar um ponto final nesta prova, neste deserto, para derrubar esta muralha, não tem demônio, não tem principado, não tem potestade, não tem legião que vai conseguir deter o que Deus projetou para a minha vida e para a sua vida, diz o Deus da Bíblia nesta noite.